Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Grita Unicron e aqui estamos no primeiro episódio, podcast, onde vocês estiverem me ouvindo do ano de 2023, olha que coisa mais linda. E eu resolvi abrir esse ano respondendo já uma pergunta interessante que eu recebi no LinkedIn sobre essa questão do turismo, né, do meu trabalho, correlacionado à comunicação. Uma moça me mandou uma mensagem no LinkedIn perguntando o que eu achava, como que eu percebia essa situação da comunicação tá se ampliando dentro do nicho do turismo. E aí eu queria responder aqui para vocês e para ela, né, já meio que, digamos que exemplificando o que eu faço e tirando essa dúvida de muita gente que me pergunta com o que eu trabalho, a empresa faz, né, mostrando que a comunicação tem seus vieses e dentro do turismo também tem seus vieses e que eles se encontram em alguma parte. Eu na comunicação eu sempre quis fazer coisas diferentes, sempre quis, por qualquer lugar que eu passasse, a partir do momento que eu entendi que a comunicação não era só aquela caixinha que pintam pra gente na faculdade, e aqui eu não tô falando mal ou enfim, culpabilizando a faculdade, porque é a questão da teoria, né? E aquela teoria meio que fechada, ela se aplica em todos os lugares, a gente aqui tem que entender como aplicar ela e onde que ela pode entrar, né? E a partir do momento que eu entendi isso, que eu poderia trabalhar com a comunicação em qualquer nicho, qualquer espaço, eu não precisaria trabalhar numa agência, não precisaria trabalhar num negócio de eventos, não precisaria trabalhar numa sala de imprensa, não precisaria trabalhar com a comunicação. Para trabalhar comunicação, a minha vida mudou completamente. Porque eu sempre tive o entendimento de que eu não queria ter um trabalho CLT, porque não me encaixava nos CLTs que eu conheci, que eu tive a oportunidade de estágio e tal. Eu não me sentia ali, digamos, explorando nichos e mercados, sabe? Sempre gostei de ter opções. E dentro da comunicação, a minha intenção era fazer estágios, trabalhar e tal, ter experiência de todas as áreas amplas da comunicação, tudo que a gente pode trabalhar sendo relações públicas, né? Eu não consegui sair de um nicho. Então, pra mim foi bem complicado. E aí eu lembro muito que na época eu vi uma entrevista do Paulo Gustavo falando que ele queria, quando ele começou a trabalhar com atuação, ele queria fazer filme, queria fazer série, queria fazer um monte de coisa e as pessoas não davam oportunidade pra ele. E aí ele disse, já que não me dão oportunidade, vou eu me dar essa oportunidade, mostrar o que eu sei fazer, mostrar o meu trabalho, né, aqui vem. Então, peguei isso pra mim. E eu entendi que se eu não tinha oportunidade de trabalhar nos mercados, nos nichos que eu tinha interesse, que meu coração palpitava, que me abrilhantava, né, que eu tinha uma facilidade, que eu tinha uma vontade, um ânimo para fazer, se eu não tinha essa disponibilidade a partir de outros locais, outras empresas, eu ia criar essa disponibilidade para mim, né? Porque eu via que eu também não era única. Só que naquela época, não sei se por eu não estar pesquisando, não estar indo atrás de exemplos, de referências, né? Eu não conseguia entender como que eu ia fazer isso. Mas eu sabia, na minha cabeça, para eu trabalhar empreendendo em comunicação, né, no nicho, trabalhando na comunicação, no empreendedorismo, tendo meu negócio, eu ia ter que abrir uma agência, eu ia ter que trabalhar com branding, ia ter que trabalhar com essas coisas, que era muito nichado para mim. E aí eu disse, não precisa ser assim. Só que isso levou um tempo, né? E eu sempre gostei de culturas e tal. Eu viajei para 2 lugares diferentes para fazer intercâmbio enquanto eu estava na minha faculdade. E eu gostava dessa situação de estar em contato com outras pessoas, de compartilhar conhecimento, de estar falando com outras pessoas de outros lugares e comparar a cultura, de não ter um protocolo a seguir, de não ter uma rotina específica, né? E aí eu pensei, eu conheci um tour, uma experiência, né, lá fora, e eu falei, gente, isso aqui é sensacional. E não tinha coisa parecida em Porto Alegre ainda, vem aí a inovação, né? E aí eu falei, cara, isso aqui é muito sensacional porque são pessoas de fora ou da cidade que podem aproveitar de um jeito diferente, fazer as coisas que não fariam normalmente. Pessoas que provavelmente ficariam no hotel porque não tem muita opção de algo pra fazer à noite, né? Alguma coisa assim diferente, que saia da rotina, que saia do lugar, que a pessoa não... Mesmo pra quem é de Porto Alegre, que fica sempre indo nos mesmos lugares, que é conhecido por onde vai. Isso é bom, mas às vezes a gente quer sair da rotina, né? Quer conhecer uma coisa diferente. E aí eu disse, vou levar isso aqui. Só que demorou, porque as pessoas também não têm essa mentalidade, né,
de que existe mercado em Porto Alegre, principalmente. Então demorei 3 anos para conseguir. Fui ameaçada, para vocês terem uma ideia, por pessoas dizendo que já existia, que já faziam e não faziam, e que se eu fizesse eu me dar mal, tipo, homens. Então, demorou muito para eu conseguir ter, mas eu sabia que aquilo ali era para mim, aquilo ali mexia comigo, aquilo ali fazia as coisas acontecerem, eu sabia o que eu tava fazendo, sabia onde eu tava pisando. Então, pra mim, aquilo ali era muito casa, sabe? Era muito, tipo, onde eu devia estar mesmo, o que eu devia estar fazendo. E aí eu fui, pesquisei, procurei, fiz um plano de negócios, fiz uma, né? Fui começando ali e eu vi, mano, vai dar certo isso aqui tem muita chance de vingar, né? E aí eu fui indo, encontrei pessoas que pensavam como eu, que tinham negócios que poderiam ser meus parceiros e tal. Foi indo e a gente conseguiu levantar isso. E aí naquela época, eu queria só, era uma coisa relacionada ao turismo, mas não era turismo. Porque eu não sou formada em turismo, não sou guia de turismo. Eu não levo em pontos turísticos, históricos de Porto Alegre. Então, tinha essa necessidade, essa vontade, mas eu não fazia isso. Então, eu não podia dizer que era relacionado ao turismo, mas eu falava que era turismo porque era a única coisa que as pessoas entendiam. E eu precisava que as pessoas entendessem o meu negócio, né? Então, conhecessem, porque a maioria não conhecia. Até hoje, a maioria não conhece. Foi um jeito que eu dei ligar o turismo nisso para as pessoas entenderem que não era uma coisa básica, normal. Era um mercado que estava revolucionando, estava surgindo. E aí, quando eu fui ver o Airbnb estava trabalhando com experiências. E eu fui a primeira pessoa a cadastrar experiência no Airbnb. E o Airbnb é um espaço, tipo, para tu reservar uma casa fora da tua cidade, para tu, quando tu tá viajando. Ele tem um ar turístico, mas o Airbnb não é turístico. Ele não é, são experiências. São tu ter contato com pessoas que moram nos locais, que conhecem os locais, que sabem onde ir, que sabem te dar informações concisas, né, e que vão fazer diferença, para tu poder conhecer o local como um local. Porque se é para turismo, existem agências de turismo, né? Quando eu botei a experiência no Airbnb, eu junto com isso, estava estudando na faculdade sobre experiências do cliente, coisas assim. Estava fazendo essa situação de como melhorar as coisas para o cliente, né? E me deu um clique, aquilo ali ficava me incomodando, assim, tipo, é turismo, não é turismo? Eu não sabia explicar isso. Porque não era turismo, mas era o jeito que as pessoas entendiam. Eu não sabia explicar. E eu fiquei um tempo falando turismo. E aí, quando eu me formei, em 2020, eu entendi que não era turismo, que era experiência. Experiências em Porto Alegre. Eu não sou cadastrada no turismo, gente. Então, e as pessoas do turismo ficavam bravas comigo porque eu falava que era turismo e não era turismo. Porque elas sabiam que não era. Então, quando eu entendi essa situação de experiências, de gerar uma satisfação, de não ser uma coisa programada, embora seja, não ser uma coisa igual, né? Que as pessoas podiam conhecer a fundo. Algo diferenciado, eu falei, isso aí. Só que, por muito tempo, eu quis trabalhar, gosto, amo de trabalhar com a comunicação, com análise, com experiências na comunicação, vendo mídia, vendo outras empresas, né, entendendo como que fizeram estratégias e tal. Por isso que eu falo tanto sobre esse assunto pra vocês, porque eu amo, meu TCC foi completamente sobre isso, relacionado a empreendedorismo. Pra mim, o que eu respondi pra moça lá no LinkedIn, pra mim, eu não trabalho com turismo, eu trabalho com experiências. E eu trabalho a comunicação assim, é onde eles se ligam, ou se chocam. Trabalhando a comunicação e a experiência dos públicos que eu estou envolvida, que trabalham comigo, clientes, parceiros, enfim, né, audiência. A experiência dessas pessoas. Como deixar as coisas diferentes, personalizadas, agradáveis, né? Em todos os âmbitos que eu trabalho a experiência. Me dá dor de cabeça? Pra caralho. Demais. Mas eu gosto de trabalhar a experiência das pessoas. E quando eu sou cliente, quando eu estou utilizando algum serviço de alguma outra empresa, algum negócio, é o que eu mais noto. A experiência que eu tô tendo. Por quê? Porque eu gosto de analisar, porque eu gosto de recomendar. Então, quando eu saio, eu fico, já não recomendaria isso aqui já não, sabe? É a questão da experiência, de se sentir bem, de se sentir em casa, num local desconhecido, porque é isso que eu tento passar nas experiências em Porto Alegre para as pessoas. A sensação de estar em casa, com amigos, tu saindo à noite, tu saindo para curtir a cidade, para conhecer, coisa assim, com os teus amigos. E não por acaso eu me torno amiga de muitos dos meus clientes. Porque é essa situação.
E eu queria deixar uma coisa muito clara aqui, que eu não tô falando que quem trabalha com turismo, quem é guia de turismo, quem, né, enfim, trabalha especificamente com turismo, não tenha essa relação com as pessoas, com os clientes. Mas, não tô falando isso. O que eu tô dizendo é que a entrega, o serviço e o produto são completamente diferentes. Porque não são carregados de história, tá? Não é uma teoria, uma história que se aprende, que se dita, que se fala. Então, não tem isso. Quem já fez experiência tour comigo, sabe do que eu tô falando. Não tem isso. É muito mais em função de convivência, de ter a noção daquele lugar, daquele espaço, né? De estar ali naquela cultura. É muito mais sobre isso do que sobre coisas que vocês acham na internet sobre os lugares, entende? Por isso que se torna uma experiência. E aí, o relacionamento, a forma, enfim, várias coisas assim que são mínimas, mas que no final fazem diferença no resultado, sabe? No plano geral. É por isso que não são tours, embora muita gente chame de, são experiências, podem chamar de turismo, mas muito legal, bacana, pode chamar de tour, sim, mas eles não têm a essência do tour, que é ter história por trás, tá? É uma coisa muito diferente. É por isso, né, que eu comecei a fazer e eu entendi, a partir do momento que eu entendi que eu trabalhava comunicação com experiência dos públicos, né, dos stakeholders, chame como quiser, dentro do turismo também, dentro de Porto Alegre, dentro dos meus produtos presenciais, isso mudou completamente pra mim, porque eu me senti ainda mais única, pra falar a verdade, porque não tem pessoas que façam assim, sabe? As coisas que são disponibilizadas sobre Porto Alegre são tours por guias de turismo, e eu não sou guia de turismo, e eu gosto dessa situação de não ser guia de turismo, trabalhar com experiências, porque é uma outra entrega, é um outro produto, um outro serviço. Então fica aqui, acho que eu esclareci, né? Essa dúvida que muitas pessoas têm acerca disso. E quis começar o ano já respondendo essa pergunta para vocês entenderem, porque aqui também vamos começar a ter mais conteúditos sobre experiências, sobre Porto Alegre, sobre o que fazer, o que não fazer, coisas engraçadas ou não também, sobre Porto Alegre. Vocês já devem ter visto em alguns shorts aqui no YouTube e lá na conta também do Popular Crowd. Então, espero que vocês tenham entendido, que tenham esclarecido as dúvidas de vocês. Não deixem de mandar dúvidas, eu adoro responder. Venham me encontrar aqui em Porto Alegre pra gente curtir a cidade e vocês entenderem do que eu tô falando, porque pessoalmente é tudo completamente diferente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo semana, no próximo vídeo, no próximo podcast, no próximo episódio. E é isso!